Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Happy Hour da Estética. Hoje, quinta-feira, nós estamos iniciando aqui com um tema super interessante. Nós iremos falar sobre a saúde da mulher e temos uma convidada super especial, a Michelle Arnaud, que vai entrar daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindas. Já me conta aqui embaixo de que cidade você está vendo essa live e fala qual que é a sua profissão. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Michelle já entrou também. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, tá? Para as colegas de vocês, as pacientes, profissionais de saúde estética que precisam adquirir esse conhecimento, que é muito importante para a saúde integrativa, que é o nosso tema também de todos os dias. E hoje nós iremos conversar com a Michelle Arnaud sobre a saúde da mulher. É um tema muito importante e tem toda a relevância na saúde da pele, no tratamento como um todo de melasma. As nossas lives, vamos começar um pouquinho, né? Daqui a pouco tá entrando as pessoas. As nossas lives irão voltar todas as terças-feiras, tá? 19h30 por enquanto. Realmente eu tive um pouquinho resfriada, tô um pouquinho rouca. Mas iremos retomar as nossas lives todas as terças-feiras com temas relevantes da saúde integrativa, né? Temas que vão ser abordados. Que a gente vai cuidando sempre da nossa saúde, como eu sempre falo nas nossas lives, no meu Instagram. O melasma tem tudo a ver, tá, com a nossa saúde. E aí, voltando um pouco, né, sobre o que foi colocado ainda há pouco no meu Instagram, o nosso emocional tem muito a ver, né, com o melasma. Quando está um pouco mais estressada, né, vocês podem observar que essas manchinhas, elas dão uma aflorada aí e realmente as pessoas não entendem muito como que as emoções conectam com a nossa pele, né? Ainda agora o pessoal do meu marketing colocou aí no meu Instagram. Então a gente vai voltar com esses temas, né, falando da saúde como um todo, porque é isso que importa, né? Melasma não tem nada a ver com cremes passados na pele. Precisamos entender de uma vez por todas que enquanto homens e mulheres continuarem usando produtos errados, tá? Passando apenas creminhos na pele, a gente não terá uma ótima saúde. Consequentemente, esse melasma virando um ciclo vicioso e vai só piorando. Sejam todas muito bem-vindas. Já coloca aqui embaixo de que cidade vocês estão vendo essa live. Já peço para vocês compartilhar essa live com as profissionais de saúde estetas que querem saber mais sobre tratamento integrativo de melasma. E também envia esse aviãozinho aí para as colegas de vocês que têm melasma ou alguma disfunção de saúde estética. Eu já vou chamar aqui a minha convidada, a Mi. Vou chamar aqui a Mi para poder entrar. Já vai compartilhando aí a live nos grupos de WhatsApp, no Instagram. Compartilha aí, chama as pessoas para vir participar com a gente. Oi, Mi! De novo, estamos aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Quero agradecer primeiro, né, você pelo seu tempo aí de estar conosco aqui, falando desse assunto tão bonito que eu acho, né, tão relevante para a nossa saúde, né, que é a saúde integral da mulher. E pode começar conversando, se apresentando, para quem não te conhece. Boa noite, meu nome é Michelle Arnaud. Um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez
um assunto tão importante, né, que é abordar a questão da saúde integrativa, como tudo isso se conecta com a saúde da mulher, né? E eu atualmente, né, sou terapeuta, mas eu gostaria de contar um pouquinho como cheguei até as terapias, né? Eu fui esteticista por 10 anos, trabalhei também com a estética integrativa e eu comecei a perceber uma ligação muito forte entre as mulheres que chegavam até mim para tratar melasma, porque eu também era uma expert no melasma. Foi assim que a gente se conheceu, né, Dani? Verdade. E eu comecei a observar que existia muitas mulheres com problemas de pele e problemas ginecológicos. E foi aonde eu fui buscar conhecimento para ajudar essas mulheres, porque a gente sabe que enquanto existir algum fator em desequilíbrio no corpo, esse corpo vai continuar nos informando que há algo errado. Então, eu fui buscar essa cerejinha do bolo para as minhas pacientes. E quando eu me deparei com esse universo maravilhoso da saúde ginecológica feminina, das emoções, da limpeza uterina, da ginecologia natural, eu percebi que era uma dor minha, porque eu tenho mioma e ovário policístico. E aí eu fui mergulhar nesse universo para ajudar outras mulheres e acabei descobrindo que eu também podia me ajudar. E foi aonde eu decidi, terminei, né, o ciclo das pacientes que estavam comigo de melasma e fui me dedicar a esses estudos. E atualmente, né, sou formada em ginecologia natural, formada em limpeza uterina e com alguns outros cursos também em andamento, todos na área do feminino, todos para trazer um conhecimento para essas mulheres. E o principal, né, é a gente olhar, aprender a olhar para a gente. Então, foi essa minha caminhada até chegar nas terapias. E uma caminhada linda, né? Porque eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo seu tema, tudo que você fala em relação à saúde da mulher. Realmente tem tudo a ver, né, com o que a gente faz, com o tratamento de melasma. Tudo está ligado dentro, né? Não tem nada fora, tudo é referente à nossa saúde como um todo. E aí já começa falando como se dá a conexão da pele aí, nesse tratamento que você faz. Claro, a gente sabe que nós somos um ser único, né? E o que nos chamou a atenção nesse universo maravilhoso, né, Dani, é justamente essa questão de entender que está tudo interligado, né? A gente não tem como dividir e tratar por partes. Uma parte é importante para a outra, uma parte se conecta com a outra. E se a gente não tem esse olhar do todo, a gente vai ficar remando, 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 sem sair do lugar, né? E a conexão da pele com as emoções, né, com a nossa saúde ginecológica, que eu vou chegar lá, né? O que que acontece? Enquanto a gente ainda é embrião, olha só, quando a gente ainda é embrião, nós temos ali uma célula germinativa chamada ectoderma, que ela dá origem aos nossos cabelos, à nossa pele, às nossas unhas e ao nosso sistema nervoso central. Então, olha como as emoções se conectam não só com a nossa pele, mas também como o nosso cabelo responde em momentos emocionais, a nossa unha responde em momentos emocionais, tudo está ligado, né? Uhum. Então, essa ligação começa lá enquanto nós ainda somos embriões, né? Legal. Então, por isso que muitas mulheres têm, não só mulheres, né, mas como homens também, problemas de pele e não acham a fonte, o porquê de uma acne, de uma psoríase, de um Melasma. melasma, de uma dermatite, né? Porque normalmente olha-se apenas para uma parte daquilo, né? E a emoção, ela tem o poder de nos adoecer ou de nos curar, Verdade. né? Tudo começa nas nossas emoções. Eu falo que o nosso adoecimento ele começa nas emoções, né? Então, as emoções refletem diretamente na nossa pele, né? Como a gente está falando mais de pele aqui, né? Mas também no cabelo, unha, né? E por conta dessa ligação toda. E Então, aí, não tem como a gente separar. você me fez lembrar de uma paciente que eu atendi esses dias
que me procurou, né, falando que realmente eu seria a última tentativa, porque tudo que ela fez até hoje foi somente a nível de pele. E quando eu fui mais a fundo conversar e entender toda a sua sintomatologia, tudo que ela está passando, né, separação, adoecimento emocional, queda capilar e unha fraca, um desses sintomas, e vários outros também. Tem tudo a ver, né, com o nosso propósito, poder ajudar, né, as mulheres e homens também, que tem homens que têm melasma, tem um paciente homens também. Não é só uma dor É, das mulheres, exatamente. né? O melasma, ele não é só uma dor, né, das mulheres, embora acometa muito mais as mulheres, né? Mas devido a essa ligação toda, né, que acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, a ligação dessa célula germinativa, né, da origem da pele, do cabelo, da unha vir, né, dessa célula germinativa, que está completamente ligada ao nosso sistema nervoso central. E as emoções, como a gente estava falando, né, ela tem o poder de nos adoecer. Inclusive, o nosso adoecimento começa pelas emoções, porque nós temos 3 níveis de adoecimento, né? Então, qual é o primeiro nível? É o nível energético, que não tem sintomas, você faz exames, vai estar tudo sempre ok, dentro dos níveis ideais, dos níveis de referência, não tem sintomas, você não apresenta nada. Porém, começou um desequilíbrio energético por conta das emoções que você tem vivenciado. E se você não olha para essas emoções, esse adoecimento vai avançar para as funções do nosso corpo. E aí sim, você começa com os sintomas, dor de cabeça, o fluxo intenso, as cólicas, miomas, né? Vários sintomas aí, vários sinais o teu corpo vai dando de que ele está entrando numa fase de adoecimento. Aí quando a gente não entende, né? Porque normalmente é o que acontece, né? Tô lá e tô com uma dor de cabeça hoje, vai lá, toma um remedinho para silenciar aquela dor de cabeça, né? Ah, foi um dia estressante, tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca, vou menstruar, é normal ter dor de cabeça, toma um remedinho, né? A gente não para olhar a causa daquele sintoma. E aí a gente evolui para o físico. E aí já virou uma patologia. Né? A gente já adoeceu de fato, mas tudo começou lá atrás no nosso desequilíbrio energético, que é o que tem o poder de desequilibrar o nosso corpo energético? As emoções. Então, tudo começa nas nossas emoções. Ô, Mi, como que é que isso tudo é visto na visão holística? O Sim, o adoecimento? adoecimento. Tá. Então, o adoecimento a gente vê dessa forma, né? Avaliando os níveis do adoecimento, né? Normalmente, a pessoa ela só descobre, falando, trazendo para o meu trabalho, né? Só descobre ali uma endometriose, só descobre um mioma, um ovário policístico, quando isso já afetou a função, né? E já está num adoecimento, com grau de inflamação elevado, que tem aí diversos sintomas, que tem uma cólica menstrual muito forte, que tem ali enxaquecas no período menstrual, que tem ali inchaço abdominal, que tem diversos sintomas. Então, a mulher, ela só vai descobrir que ela está entrando em uma fase de adoecimento quando ela já está com vários sintomas e já está com desequilíbrios na função desse corpo, né? Só que, infelizmente, a gente não entende que o ponto inicial para onde a gente deve olhar é para o nosso emocional. Então, a gente vai silenciando os nossos sintomas, a gente vai passando por cima da gente, né? Quantas mulheres que trabalham ali morrendo de cólica, que trabalham com aquele fluxo intenso, com coágulos, né? Que levanta, parece que está caindo tudo, porque a gente vai silenciando. Ah, é normal. Normalizaram uma coisa que não é normal. Normalizaram a cólica, normalizaram a mulher. Ah, porque a mulher tem que sofrer, mulher sofre. Não. Não tem que sofrer no período menstrual, não tem que ter cólicas absurdas, não tem que ter coágulo. Foram normalizando coisas que não são normais, porque nós somos mulheres. E nós fomos crescendo
ouvindo isso. Ah, a mulher sofre mesmo. Nossa, menstruar é horrível, né? Quantas de nós crescemos ouvindo Ouvindo isso? que Nossa, não queria ter menstruar é um nascido mulher, né? saco. É, nossa, Infelizmente. quantos falam, ah, se existir outras vidas, eu quero nascer Verdade. homem, porque ser homem é muito bom, ser mulher é horrível. Então, nós fomos trazendo isso como verdade pra gente. Quando não é assim, nós podemos menstruar com leveza, nós podemos menstruar sem coágulos. Tudo isso, quando nós temos um olhar integrativo, que é o que nós fazemos, né, Dani? Nós conseguimos entender a fonte, a raiz, porque assim como o melasma existem raízes, o adoecimento feminino também existem raízes. Os sintomas ginecológicos existem raízes por trás. Então a gente precisa averiguar a causa, a raiz. Não é normal uma mulher ter uma cólica incapacitante, de passar mal, de desmaiar. A cólica, ela sim pode acontecer de uma maneira leve, porque o nosso útero incha um pouco mais, nós vamos estar um pouco mais sensíveis. É normal aquele sinalzinho de opa, vou menstruar, mas não uma cólica incapacitante. A cólica ela é um recado do seu útero, ela é alguma coisa que você precisa olhar para aquele feminino. Assim como a presença de coágulos também, a gente precisa olhar, avaliar os fatores hormonais, avaliar emocionalmente. Uhum. Tudo existe uma raiz. E foram normalizando, passando por cima de várias coisas, porque é assim que é ser mulher. É normal e não Não é. é. E assim, o bonito disso tudo é que hoje eu entendo isso perfeitamente, porque quando eu era adolescente, eu vivia desmaiando. Eu ficava morta de vergonha todo mês. Eu saía da sala de aula, ia pro sol, desmaiava de dor, de cólica. E aí, depois de adulta, eu fui entender, né, que eu tinha endometriose, depois mioma, né? E eu fui começar a entender meu corpo, ajustando minha saúde, desinflamando, detoxificando. E hoje eu não sinto mais tudo que eu sentia no passado. De vez em quando eu sinto um Exatamente. pouquinho de cólica, mas nada do que ficou lá atrás, né? Porque a gente passa a ser dona do nosso corpo, passa a entender, né? O nosso corpo, ele fala o tempo todo com a gente. Então, graças a Deus, eu não sinto mais isso. Exatamente, porque a menstruação por si só, ela é um processo inflamatório, Uhum. né? Ela acontece uma inflamação. E é quando essa mulher já está com o corpo extremamente inflamado, você imagina quantos sintomas que não vão acontecer ali. E a cólica, ela acontece porque faz uma contração para que seja desprendido os endométrios, é o endométrio que vai ali para desfazer, para menstruar, né? Não houve uma fecundação, acontece a menstruação. Então vai haver uma contração. Só que a gente também precisa avaliar o que leva a uma contração em excesso. O que está difícil liberar? O que está difícil essa mulher deixar aí? Existe uma raiz emocional por trás disso, Uhum. né? Então, é entender esse olhar, é entender que não é porque nós somos mulheres que nós temos que sofrer, que tem que ter uma menstruação dolorosa. Não, não é assim, não tem que ser assim, né? E a Ana trouxe uma informação aqui, falam muito que a alimentação antes influencia. Comer muito chocolate antes favoreça que tenha enxaqueca no pré-menstrual. E aqui ela fala sobre o chocolate, sobre o doce, né? O O que vilão das acontece? mulheres. Nós temos um processo, um ciclo, Uhum. né? Nós somos 4 mulheres dentro de nós, porque nós temos 4 fases ao longo do mês, né? A menstruação, o pré-ovulatório, o ovulatório e a pré-menstruação, né? Então É nós a temos aí famosa mulher 4 de fases. fases. Exatamente. E nossa emoção altera ao longo dessas fases, Uhum. a nossa energia altera ao longo dessas fases, os nossos hormônios alteram ao longo dessa fase. E trazer um alimento doce para a fase de pré-menstruação, o que será que está difícil? O que será que está amargo na vida que você precisa trazer um doce para trazer essa leveza, essa doçura? O que será que aquela criança interior não foi vista na fase que ela deveria ser vista? Porque nós temos a nossa criança interior ferida.
a gente continua tendo uma criança interior dentro de nós. E ela aparece justamente numa das fases do nosso ciclo. E aí, por que será que ela não foi vista? Por que será que essa criança ainda quer um docinho? O que será que ainda tem ali que conecta essa criança com essa mulher? O que será que deixou de ser visto, né? Por que será que a gente precisa desse docinho nessa fase, né? Então é um olhar muito profundo do feminino, é entender os vários pontos da nossa história, né? E entender isso nos traz saúde, nos traz um equilíbrio emocional, e nos traz uma transformação muito profunda, né? Igual todo mundo fala, nossa, eu tenho muita tensão pré-menstrual, né? Uhum. Eu fico assim insuportável. Você sabia que a psicologia há muito tempo atrás já chegou a considerar a mulher louca na fase da pré-menstruação? Porque os nossos hormônios ficam enlouquecidos. E Tadinha, o que nossa. acontece? Matéria de escola, a gente aprender sobre o nosso ciclo hormonal, sobre como acontece no nosso corpo, né? E um pouco mais profundo, trazendo para o que eu faço, olhar para as emoções envolvidas nisso. Quando a gente tem uma pré-menstruação muito intensa, significa que nas fases anteriores a gente não parou para se observar. O que acontece? Quando a gente está na fase da pré-menstruação para a menstruação, a nossa linha do inconsciente e do consciente, ela fica estreita. E como a menstruação ela é um processo de limpeza físico, energético e emocional, o que precisa fazer de faxina nas nossas emoções vem no pré-menstrual para na hora da menstruação ir embora. Por isso que a gente fica maluca, cheia de Uhum. como se a gente tivesse assim para explodir, porque a gente não parou para observar as outras fases, né? Então a gente fica com é como se a gente fosse fazer uma faxina, arrastar os móveis para limpar atrás, para tirar a sujeira para jogar para ir embora. É isso que a gente faz na tensão pré-menstrual. O nosso inconsciente está buscando ali o que vai ser limpo emocionalmente naquele momento. E a gente está naquele turbilhão, porque a gente não para se olhar, a gente não para se conhecer, para conhecer o nosso ciclo, para conhecer as nossas emoções ao longo do nosso ciclo, para entender principalmente que nós não somos a mesma ao longo do nosso ciclo. É verdade. Ô, Mi, tem tudo a ver nossas emoções com a. Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Sistema imunológico. Ele cai. Exatamente. Exatamente. O nosso sistema imunológico, ele responde às nossas emoções. Então, se nós estamos com as emoções muito alteradas, consequentemente vai responder na nossa imunidade. E hoje nós temos aí vários sintomas, várias questões que estão ligadas ao nosso sistema imunológico, né? Inclusive, existem estudos recentes que estão apontando a endometriose como uma questão além do útero, uma questão relacionada também ao nosso sistema imune. E quem é que comanda o nosso sistema imune? As nossas emoções. Então, olha mais uma vez a importância de nós olharmos para as nossas emoções, né? Eu tenho tido muito paciente que está assim com o sistema imunológico muito frágil, né? Principalmente algumas mulheres na fase da menstruação. E aí, quando vê, estourou uma herpes, né? Candidíase fica mais aflorada. Então, eu tô com algumas pacientes assim com esses sintomas. Foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente já vai chegar na onde é o nosso tema da nossa live, né? Como se conecta tudo isso com a saúde ginecológica, né? Uhum. Primeiro, vamos pensar que a nossa pele, o que a nossa pele faz? Ela está protegendo o nosso interior, né? E muita gente se esquece que a pele, ela é um órgão, né? E ele responde às nossas emoções, né? A pele é uma barreira do mundo exterior para o mundo interior. E a nossa vulva, né? Ela é a entrada para o nosso mundo interior, né? Ela dá a entrada ali para o nosso íntimo.
né? E como que esses dois se conectam? Por que que a pele vai responder também? Por que que a pele e as doenças, né, os sintomas ginecológicos, eles estão ligados? Justamente por isso, por proteção. A pele protegendo o nosso mundo interior e a vagina, a vulva, protegendo o nosso interior. E quando nós temos algo que nos desagrada, a nossa pele vai responder e também a nossa vulva, o nosso canal vaginal vai responder. Como que vai responder a nossa pele? Com diversos problemas, como acne, melasma, psoríase, dermatites e tantos outros problemas. E o nosso canal vaginal com candidíase, corrimentos, né? Ali na chegadinha do colo do útero, com problemas no colo do útero. Tudo isso porque existe uma raiz emocional. Existe algo que te trouxe uma questão, uma barreira, uma defesa. Você, em algum momento, não conseguiu se defender, não conseguiu colocar para fora aquilo que você desejava, e o teu corpo precisa fazer isso por você. Ou seja, se aquela mulher tem uma candidíase, ela vai evitar uma relação sexual. Então, o que, que será que essa candidíase está tentando dizer para essa mulher? Né? Quantos nãos que nós engolimos, quantos nãos que a gente engole, quantos sims a gente fala querendo falar não, quantas pessoas invadem o nosso limite sem a gente conseguir se posicionar, quantas vezes a gente se sentiu de repente inferior perante alguma situação. Então, existe ali essa ligação, a pele e o canal vaginal, a vulva, como proteção, nos protegendo de algo. E isso eu ia E perguntar, aí, ia te fazer a próxima pergunta mesmo seria isso mesmo, né? A conexão da pele com realmente a toda a saúde ginecológica, porque não é normal a mulher ficar tendo candidíase de repetição. E nem muito menos porque eu tô com um leve corrimento, mas é normal. Eu escutei isso hoje. Eu tô com leve corrimento, mas é normal. Não é normal, né? O que esse corrimento está querendo te falar? Por que é normal? Não é normal, não tem que ser normal, né? exatamente. Nós temos uma outra coisa que muitas mulheres não sabem, é reconhecer o próprio muco, né? Que nós temos ao longo do nosso ciclo uma variação de muco para nos mostrar que estamos férteis, que nós vamos menstruar, né? E o que que a gente tem que ter de atenção? Quando tem um corrimento muito prolongado, de uma cor amarelada, acinzentada, esverdeada, com cheiro forte, aí isso já foge da normalidade, né? Então a gente precisa também conhecer o nosso próprio corpo. Muitas mulheres não conhecem. Não conhecem o muco que mostra que está fértil, não entende, confunde corrimento com o muco natural. Então, nos falta muito conhecimento em relação à nossa saúde ginecológica, né? Porque normalmente é aquilo que a gente estava conversando, né? Normalizaram a mulher ter candidíase de repetição. Ah, passa ali o creminho que vai... Se acabou de usar o creme, não deu 3, 4 dias, tá lá de novo com candidíase, né? Então, assim, existem fatores emocionais por trás de tudo isso, como também fatores fisiológicos. Então, o que que a gente tem que olhar? As emoções daquela mulher, o que que ela vivenciou nesse período, o que está acontecendo emocionalmente com aquela mulher, como que está a alimentação, como que está a ingesta de água, como que está o sono daquela A mulher, então, vestimenta também, a né? É calça vestimenta, muito apertada, uhum, calcinhas, né? exatamente. Usar duchas vaginais, usar sabonetes que desequilibram a microbiota ali, a saúde intestinal, que é um assunto que ninguém toca,
né? A saúde intestinal, ela influencia também na candidíase. Muito, Então, a é. mulher, se ela está com o intestino totalmente inflamado, vai também ter um desequilíbrio na microbiota. Então, a gente precisa ligar todos os pontinhos. Não é só, normal, normal, vai lá, use isso daqui que vai passar. Não, né? A gente tem que olhar para o que precisa ser olhado, porque mais uma vez passaram por cima, né, do ser mulher e normalizaram coisas que não são normais, né? Verdade. Verdade, Mi, esse assunto, nossa, eu fico encantada, porque é muito conhecimento, né? E infelizmente nós mulheres não temos, né, esse conhecimento, porque isso é necessário, a gente precisa conhecer o corpo da gente, a gente precisa saber, né? Quando que a gente está no período fértil, né? Quando que vem a menstruação, por que eu sinto cólica, né? Infelizmente as mulheres não pararam para pensar, né? Para poder ouvir o próprio corpo. Infelizmente. Exatamente. Porque muitas vezes nós somos, desde pequenas, né, nós ouvimos que é tudo normal, né? E nós temos aquela mania de carregar o mundo nas costas. Então a gente não para se observar, a gente não para se olhar, né? Então o que que acontece? A gente vai no automático, né? Quantas mulheres silenciam seus sintomas com o uso de anticoncepcional, que também não é legal, que traz tantas coisas, tantos malefícios para o nosso corpo, né? Nos coloca aí em uma menopausa química, né? Acaba com os nossos hormônios, deixa a gente ali totalmente pausada para a nossa ciclicidade, para a nossa criatividade, para os nossos ovários, né? Então, olha quanta coisa a gente foi Sem falar aprendendo a a baixa de normalizar. libido, né? A baixa de libido A também. baixa de libido também, né? Então, olha como a gente conheceu um pouquinho do nosso corpo, conheceu um pouquinho de como tudo se conecta, para que a gente possa aprender a olhar para a gente, a entender, né? Por que que determinados sintomas aparecem, por que que determinados períodos eu me sinto de um jeito, eu me sinto de outro, né? E a gente vai passando por tudo, em cima de tudo isso por ser mulher, porque a mulher tem que dar conta, é assim mesmo, né? E a gente vai se deixando de olhar para nós, né? Responde-me. Medicamento o quê? Medicamentos para flora intestinal pode ser prejudicial? Muito. Olha, Medicação. a gente, a gente precisa entender, e assim, você fala do qual medicamento, né? É que assim, a gente não fala de medicamento, a gente fala de saúde intestinal. Eu trabalho com métodos naturais, então eu trago tudo para o natural. Então eu trago probióticos, prebióticos naturais que a paciente mesmo vai providenciar, vai aprender a fazer para trazer saúde intestinal. E não é só saúde intestinal. O intestino não fica ok se esse estômago não estiver ok. Uhum. Saúde gastrointestinal é estômago e intestino intercalados, ligados, assim como o corpo todo. Então a gente precisa olhar para o corpo todo. Não adianta você se entupir de probióticos, né? Que eu acredito que seja o que você está falando, se você não tiver uma boa alimentação, se você não tiver prebióticos para alimentar os probióticos, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais profundo, a gente precisa entender a qualidade da água que você está tomando a quantidade ideal de água, né? Então, são vários fatores que a gente vai ligando, porque senão você só vai estar gastando dinheiro fazendo xixi e cocô caro, suplementando o que não precisa, suplementando sem o intestino tá legal, sem o estômago tá legal. Então, eu, particularmente, penso dessa maneira e assim, existe um momento certo para entrar com todos esses outros recursos, tá? Eu acho que Biquíni molhado. Pode falar, Dani.
Eu acho que realmente foi isso que ele quis falar, né? Sobre medicação, se a gente indica, né? E realmente é isso que você falou, a gente não trabalha com medicação, a gente trabalha com tudo natural, né? E a microbiota intestinal está ligada realmente ao corpo inteiro. A gente precisa ter um momento certo para poder fazer essa limpeza intestinal, para poder cuidar do intestino. Não adianta a gente passar um manipulado, por exemplo, no paciente, né? Se ele não está dando conta das outras coisas, se ele está comendo uma porcaria, se ele passa a semana inteira, né, se entupindo aí de pão com queijo, por exemplo. Não adianta, né, tomando leite, né? Então, o intestino precisa sim ser cuidado, né? A mulher, obviamente, se está com o intestino ruim, inflamado, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, vai ter candidíase de repetição e ela vai achando que é sempre normal. E quando ela tomou um medicamento, porque ela fala assim: ah, mas eu fui no médico e o médico passou esse medicamento. Medicamento, remédio, ele vai só remediar, ele não trata. E assim vai Por formando um ciclo isso, vicioso e vai gastando sempre em farmácia, porque a indústria da farmácia tá aí para vender, tá aí, quer vender e acha que o natural não serve, né? Mas nós temos que lembrar que antes, né, de ter a medicina convencional, né, já existia a medicina tradicional chinesa, já existia tudo isso, e a gente já tratava, né, que o nosso remédio seja o nosso alimento e o que o nosso alimento seja o nosso remédio. Se todo mundo pensasse dessa forma, a gente não precisaria deixar, né, idosos, por exemplo, e jovens, deixar metade do salário mínimo ou até mais na farmácia convencional. exatamente. E é isso mesmo, é a gente olhar para esses fatores e assim, muitas pessoas acham que o natural não funciona. Mas existem estudos científicos, né? É claro, assim, não existe um estudo científico forte para determinadas coisas, porque não é interessante, né, para a indústria, Indústria, né? isso mesmo. Porque o natural você tem acesso, né? Então, assim, existem, por exemplo, na ginecologia natural, não existe estudo científico que comprova a eficácia da vaporização. A vaporização é uma técnica utilizada do vapor do chá em contato com a vulva. Ele entra em contato com a vulva para ir para o canal vaginal e, dependendo da erva, né, que você está utilizando, vai ter uma finalidade. Porém, existem estudos científicos que comprovam a eficácia das ervas. Está aí a fitoterapia que não nos deixa mentir, Verdade, né? Quantos verdade. profissionais fitoterapeutas hoje, né, trabalhando? Porque existe um estudo que comprova a eficácia do uso das ervas, das plantas, né? Então, a gente traz isso para o nosso dia a dia, né, para esse natural, que é o que normalmente era utilizado lá na antiguidade né, pelas mulheres que vieram antes de Isso. nós. Elas tratavam dessa maneira, né? E Os muito índios continuam usando das sim, plantas, né? Das ervas, tem vários aí. O indígena, ele traz aquela a pegada, né, do que antecedia a gente, realmente. Eles buscam a planta para cura. E existe cura, sim, de várias doenças, né? Através da medicina sem ser a tradicional, né? Então, infelizmente, as exato, pessoas não investem no estudo porque realmente é mais barato, não é viável, né? As pessoas querem consumir, mandar a população consumir realmente o remédio, a medicação, né? É, a cura para o câncer, jamais, né? Cura para o melasma? Não, não tem, né? Cura para uma psoríase, né? Para uma candidíase de repetição? Não, você vai sempre ter candidíase de repetição. Então, a indústria está aí para te induzir a realmente a comprar a medicação, né? Infelizmente. exatamente. Existem muitos relatos, né? Como eu faço parte de grupos de mulheres, né? Dos meus estudos, das minhas formações. E a gente sempre leva relatos, né? E é gigantesco o número de mulheres que curaram a si mesmas de mioma, de Eu sou endometriose, uma de delas. ovário policístico, cuidando do emocional e do corpo físico como um todo, né? Usando estratégias naturais.
né? Então existe sim a possibilidade, existe esse universo maravilhoso que pouquíssimas pessoas têm conhecimento. E hoje eu me sinto muito privilegiada e honrada em poder trazer esse assunto para tantas mulheres, né? Que se mais mulheres soubessem disso, se mais mulheres tivessem esse conhecimento sobre como é possível a gente olhar para o nosso feminino com amor, com carinho e cuidar de forma natural, é, e buscar realmente a raiz do nosso adoecimento, é possível, né? E eu acredito muito que daqui uns dias, daqui uns meses, que eu ainda estou em tratamento, eu venho trazer o meu depoimento de cura do mioma, de cura do ovário policístico. Do ovário policístico já, já meio que tenho uma certeza, né? Uhum. Mas ainda não fiz os exames, porque quando eu entrei para esse universo, eu ficava 30, 60, 30 não, 60, 90 dias sem menstruar. E desde que eu comecei a cuidar do meu feminino, a entender a raiz emocional por trás do adoecimento e usar as estratégias que eu tenho conhecimento, agregados ao conhecimento da limpeza uterina, da ginecologia natural, eu voltei a menstruar na primeira semana de estudos que eu comecei Olha a que aplicar. lindo, que Então, maravilhoso. vai fazer um ano que eu menstruo certinho, regular, nas datas certinhas, com um ciclo de 30 dias, né? Porque então, assim, eu tenho resultados comigo. Então, eu sei que é possível, né? E eu quero trazer logo também, mais, né? Assim que eu terminar todo esse ciclo de tratamento comigo, porque a gente acaba, né, tendo vários estudos, várias coisas, e eu quero trazer logo esse depoimento, né? Se Deus quiser, de cura, que eu confio muito, e eu confio muito que através desse conhecimento muitas mulheres vão conseguir olhar para esse feminino e tentar buscar a cura, né? Olhar de frente, fazer um mergulho profundo no seu íntimo e entender aquilo que causou o adoecimento. Porque a nossa resposta do que nos adoeceu está na nossa história, né? Então, a nossa história é o motivo pelo qual nos adoeceu, mas também é o motivo para a nossa cura. Encontrar na nossa história o ponto aonde nós adoecemos nos traz as respostas que a gente procura, né? Olha que lindo que E a Ana aqui, está colocando aqui, ó. Estou aprendendo a me conhecer com a Michelle. Que lindo. ah, ai, que lindo! Vou até tirar o print. Será que eu sei dar print? Eu nunca tirei print de live para me Eu vou tirar uma foto postar. para Peraí. você. Como que tem gente que interrompe a menstruação, né? Como que tem gente que fica tomando aí medicação para a menstruação não vir? Meu Deus, meu Deus, nossa. Eu tirei foto para você, depois eu te mando. Ai, Que lindo, né? obrigada. Ouvir isso. Antes da gente falar do anticoncepcional, só falar aqui do biquíni, que não é só o biquíni também molhado, tá? O que que acontece? Por exemplo, a candidíase, ela é um fungo. Então, ela se prolifera em Oi, ambientes quentinhos. Jordane. A nossa vulva, ela é quentinha e úmida, né? Então, ela é um terreno fértil para isso. Então, o que que a gente tem que fazer? Procurar utilizar a calcinha de algodão, deixar essa região ventilar. Então, tentar dormir sem calcinha, né? E aí, evitar o banho quente, E o evitar o uso protetor? de sabonete Você fala naquela protetor, região. Olha, é um assunto não polêmico. é? Eu fiz um post sobre isso e foi encontrado em pesquisas fora do Brasil, porque a gente está, né, engatinhando nessas Verdade. questões no Isso. Brasil. Foram encontrados componentes altamente tóxicos nos absorventes que utilizamos. Então, esses componentes facilitam o aumento da cólica, o aumento do fluxo menstrual. Então, se essa mulher não tem
nenhuma patologia que justifique um fluxo intenso, uma cólica intensa, seria interessante olhar para o absorvente que ela está utilizando. Porque no absorvente a gente contém ali ativos que são para perfumar, né, o, o absorvente e acabam Perfumar. prejudicando. É, porque, gente, tudo que a gente passa na pele, a gente absorve. Tudo que entra em contato com a nossa pele, a gente absorve. Foi encontrado chumbo, foi encontrado dioxina, foi encontrado arsênico. Imagina você utilizando isso por anos, 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 anos a fio. Hoje as mulheres estão menstruando cada vez mais cedo. As meninas com 9, 10 anos estão Que absurdo, menstruando. né? Que Então, absurdo, você imagina meu Deus. o período que essa menina vai estar em contato com esse absorvente, o quanto que esse corpo não vai reagir a esses Verdade. componentes, e aí não vai achar nunca uma causa para aquilo. Aí vai falar o quê? É normal, mulher tem cólica, mulher tem sangramento assim mesmo. E às vezes está ali numa coisa que a gente nunca imaginou, né? Verdade. E, Verdade. e parar a nossa ciclicidade não é a resposta. Por que que é a primeira opção parar a ciclicidade da mulher? Porque se você não ovula, você não menstrua, você não vai ter sintomas. Então aquela mulher vai diminuir a cólica, vai diminuir ali o fluxo, né? O que pouquíssimas mulheres sabem é que aquele sanguinho que sai quando você faz uso de anticoncepcional, quando faz a pausa, né? Uhum. Não é um sangue proveniente de menstruação. Ele é um sangue pelo excesso do hormônio. Esse excesso do hormônio descama o endométrio e ele sai. Aquela coisinha, né? Aquele coisinha ralinho ali. Então a mulher fala: Nossa, olha, eu tinha um fluxo super intenso, olha, diminuiu. É a minha solução. Mas não é, você está apenas silenciando mais uma vez o teu corpo, silenciando o grito do teu corpo com você para que você olhe para ele. E assim que você parar o anticoncepcional, os sintomas vão voltar ali com força, E voltam né? piores, E né? fora os malefícios que tem, né? Fora os malefícios, os riscos que trazem para as mulheres, né? Que também já tem ali. Se você pegar a bula, né, a orientação ali, você vai ver que ele não é indicativo de tratamento. Ele é para impedir uma gravidez. Uhum. Ele não trata Eu tô nada. lembrando E é o aqui indicado que como tratamento. lembrando aqui que tem uma paciente que falou assim: não, eu estou tomando para minha acne. Qual usar, então, do anticoncepcional, ó, do, da opção para absorvente? Tem muitos. Tem calcinha higiênica, tem uma calcinha que ela é um absorvente, mas de algodãozinho, de tecidinho, que você lava. A Então, própria tem também é opções. boa, Mi? Então, tem próprias orgânicas, que Aham. chama calcinha higiênica, né? Então, assim, que tem muito menos coisas que prejudicam a nossa saúde, né? Uhum. Tem copinho, né? O coletor, umas chamam de copinho, outras chamam de coletor. Isso Tem o mesmo. disco, né? É. Então você vai se adaptando com aquilo que for melhor para você. Aí tem mulheres que falam assim: "Nossa, mas eu tentei usar o copinho e me incomodou". Porque não conhece o próprio corpo. Quando nós vamos menstruar, o nosso colo do útero tende a descer um pouquinho. Então, se você vai, como que você vai descobrir qual que é o tamanho correto para você? Usando, né? Então, se você pegou lá um M e sentiu um incômodo, diminui o tamanho. Por quê? O colo do útero tende a descer, ele não fica lá só no mesmo lugarzinho, ele tende a baixar um pouquinho ao longo do nosso ciclo. Então, se usou o copinho e sentiu um incômodo, tenta diminuir o tamanho para ver. Então, é nessas tentativas é conhecendo o próprio corpo, né? Não é porque não existe esse, eu tive filho, vou usar tal tamanho, eu não tive filho, uso tal tamanho. Não. O seu corpo, ele é exclusivo. Então, você tem que conhecer o seu corpo para entender o que você vai utilizar. E essas opções são mais saudáveis para o meio ambiente,
né? Porque dependemos do meio ambiente também, Verdade. né? Para nossa sobrevivência e para o corpo da mulher. Então, existem opções mais saudáveis, né? Alguma pergunta? Já usei para. E aí, eu acho que respondi o do biquíni, né? Uhum, Então, assim, tentar não ficar muito tempo com o biquíni molhado, né? Claro, a gente vai pra praia, vai pra uma piscina, né? Não tem como. Mas é tentar não deixar proliferar, né? Então, assim, é claro, olhar para a emoção, porque existe uma raiz emocional para candidíase, né? O que que tá querendo te dizer? Tá com candidíase de repetição? O que que tá acontecendo? Vamos olhar para esse emocional, olhar para a saúde do intestino, tomar cuidado com banhos muito quentes. Inclusive, eu trato candidíase de forma natural. Já tive retorno de pacientes que fizeram e deu muito certo com banho de assento. Né? Então, existem ervas, existem ferramentas naturais que tratam candidíase. Então, existem possibilidades. A gente precisa saber que existe e como fazer. Porque qual é a primeira opção? Cremes, vamos lá, vamos usar 10 dias, vamos lá. Saiu do creme, já tá de novo com repetição, né? Já tá lá com a candidíase de novo. E a candidíase está muito relacionada à emoção, né? sim. A inflamação, as emoções inflamadas, né? Então a gente precisa olhar para isso. E cuidar dessa saúde ginecológica do físico, porque não adianta cuidar só do físico e não olhar o emocional e achar que só olhando para o emocional sem olhar para o físico a gente vai ter resultado. É o Conjunto. conjunto, né? Eu também trato minha Exatamente. paciente com o banho de assento também, excelente, tenho muitos resultados e realmente elas me dão um feedback muito, muito bom, muito positivo. Ah, E na época eu amo banho de da minha, assento. da minha bisavó que falava isso. Exatamente. A gente foi perdendo, né, ao longo do tempo, porque o conhecimento, ele não era escrito, né? Muito se perdeu. Então, se passava o conhecimento verbalmente, de mãe para filha, né? E assim por diante. E foi se perdendo dessas tradições conforme a gente foi entrando nesse mundo, né? De que mulher é normal tudo, né? Que a mulher tem que agir como homem, né? Que a mulher tem que dar conta de tudo. A gente foi saindo dessa energia feminina para entrar nessa competição, né? E não precisa dessa competição, dessa energia. Nós podemos fazer tudo que nós quisermos, mas olhando para o nosso feminino também. Né? E aí muito disso foi se perdendo ao longo do tempo, mas existem diversas ferramentas, né, ancestrais que nos ajudam na nossa saúde ginecológica. Escalda-pés, a Uhum, ótimo, excelente. vaporização, o banho de assento, chás, tinturas, óleos medicinais, cataplasma. Tem uma infinidade de possibilidades. Basta a gente ter Ozonioterapia, que eu sou conhecimento. apaixonada, ozônio, nossa, Ozônio, a e candidíase aí é existem, excelente também. Muito é bom. verdade. E existem, assim, diversas possibilidades, né? E a gente tem que olhar para esse feminino, a gente tem que olhar para o nosso corpo e entender, né? O que que será que esse meu corpo está tentando me dizer? E se a gente não parar e olhar pra gente, eu não posso fazer isso por você, né? Então, você tem que fazer isso por você. E entender que fazer isso não é ser egoísta, né? Porque trouxeram muito disso também, né? Se a gente para se olhar, para se priorizar, a gente está sendo egoísta. E não, Verdade. porque como é que eu vou oferecer ao outro algo se eu não estou bem? Uhum. Se as minhas emoções estão todas desreguladas, como é que eu vou oferecer algo melhor para quem está perto de mim se eu não ofereço o melhor para mim? Se eu não faço por mim? E se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? Então, acho que a gente precisa aprender a ter esse olhar, a olhar para nós, a entender que olhar para as nossas emoções é importante, sim, que tudo isso está ao nosso alcance, não é nada impossível, né? Ô, Mil, eu quero muito, muito te agradecer, né, por seu tempo aqui.
por todas as respostas né, você já colocou aqui, das pessoas que perguntaram, pelo seu conhecimento. Já falei que eu sempre falo que esse é um tema muito importante, né? A gente realmente olhar para a saúde, aprender a conhecer nosso corpo, né? Se conhecer, realmente, isso não é egoísmo, faz parte, sim, porque como que a gente vai cuidar da outra pessoa se a gente não cuida da nossa saúde? Então, muito obrigado, quero muito te agradecer. Meu celular está descarregando. Foi um Obrigada a prazer você. te ter aqui. Sempre, né? Eu acho muito. Eu quero muito agradecer essa parceria, né? Toda vez que eu te chamo, você está sempre disponível, sempre nos grupos fechados, né? Quando eu tenho alguma coisa, ou aqui nas lives. Isso é muito importante para mim, né? Eu quero muito agradecer você, porque hoje a gente sabe que são várias mulheres que têm problemas ligados ao emocional e à saúde da mulher como um todo, né? E elas têm que entender que a gente pode tratar isso de forma natural e conhecer o nosso corpo, que é o principal. Exatamente, Dani, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre que precisar, pode me chamar. Eu amo falar do meu trabalho. E quanto mais a gente falar para mulheres, né, que o nosso público mais, né, são mulheres, Verdade. quanto mais mulheres saber, né, que é possível se tratar de forma natural, que é possível olhar, né, para as emoções de uma forma acolhedora, e entender o quanto isso é importante, né? A gente vai estar transformando muitas vidas, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai andando e chegando em mais mulheres e levando o nosso conhecimento. Muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. E até breve, que já vai marcar outras lives também depois, tá? Um Pode beijo. marcar. Pessoal, Beijo, muito obrigada por obrigada. vocês estarem aqui com a gente até agora, tá? Terça-feira, só avisando aqui, terça-feira, 19h30, nós temos live, encontro marcado no nosso happy hour da estética. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.